terceiro e último bloco sobre essa aula de prescrição e já falando até sobre decadência. Só para ficar bem completinho, falar sobre o artigo 207 até o artigo 211 do Código Civil. Então, do ponto onde a gente parou, no final do outro bloco, introduzi para vocês a matéria decadência, o que seria? Seria a perda de um direito potestativo, não exerci um direito que eu tinha dentro do prazo que a lei me dava, e por conta disso, agora um direito que até então a outra parte não podia se opor, agora ela não é nem obrigada a fazer, a parte dela. Vamos ver o que a lei fala sobre isso e vamos ver que existe a decadência legal, prevista em lei, e a decadência convencional, combinada pelas partes. Esse foi o final do bloco 2, artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, então, esse começo do artigo já nos revela que vai ter exceção. Não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Regra geral, então, diferente da prescrição, a prescrição a gente vai estudar na próxima aula, que existem causas que impedem que o prazo comece a fluir, existem causas que suspendem um prazo que já tinha começado a correr, como se desse um pause no cronômetro, e existem outras causas que interrompem a prescrição, zero o cronômetro, e eu começo a contar o reloginho todo de novo. É como se desse um stop nos videocassete antigos, que vocês não devem nem saber do que eu estou falando, do fita VHS, que era praticamente impossível programar o relógio de um videocassete, mas enfim, anos 80 à parte. Prescrição, depois que o prazo dela começou a contar, não tem nada que faça esse prazo parar. Não tem pause, não tem stop, não tem como zerar o cronômetro e fazer o prazo correr de volta, não tem como. Isso é o artigo 207. Então, por que tem essa ressalva no começo? Iniciado o prazo, flui ininterruptamente. Essa é a regra geral. Tem exceção? Claro que tem. E é o próximo artigo. O artigo 208 diz: aplica-se a decadência, o disposto no artigo 195 e no artigo 198, inciso 1. O artigo 195 a gente falou em bloco anterior. No artigo 195, o prazo, contra o relativamente incapaz, eu não posso ter decadência contra ele. Então, eu não posso ter prejuízo por relativamente incapaz. E eu também não posso ter prejuízo, no artigo 198, inciso 1, por absolutamente incapaz. Tirando, então, os incapazes, contra eles não começa a contar o prazo em desfavor dos incapazes. Para as outras hipóteses, regra geral, continua o prazo a correr de forma ininterrupta. 7 dias de arrependimento? 7 dias, e não tem nada que vai renovar esse prazo, não tem nada que vai suspender, dar um pause nesse prazo. 7 dias são 7 dias corridos. 180 dias para derrubar uma representação convencional quando o advogado está atuando em conflito de interesse. São 180 dias corridos. Não tem nada que vai interferir na contagem desse prazo. 4 anos para entrar com uma ação mandatória, 4 anos para entrar com uma ação pauliana para derrubar uma fraude contra credores. São 4 anos corridos. Não tem nada que vá derrubar esse prazo. Não tem nada que vai impedir esse prazo de contar, a não ser que o prejudicado seja um incapaz, e aí, conforme diz o artigo 208, eu faço aí uma remissão ao artigo 195, ao artigo 198, inciso 1, e não vai ter prejuízo do incapaz como uma exceção à regra do artigo 207. Tirando isso, o prazo flui ininterruptamente. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Em bloco anterior, eu falei com vocês que era possível renunciar à prescrição, de forma expressa. Coloquei lá no papel: estou pagando uma dívida que eu sei que está prescrita. Estou pagando uma dívida que eu sei, que eu tenho conhecimento, que o prazo para ela ser cobrada na justiça já passou, mas ainda assim quero pagar para que eu não fique devendo nada
nem favor, nem honra, nem moral para ninguém. Ou de forma tácita. Paguei uma dívida que estava prescrita, não era mais obrigado a pagar, mas esse pagamento não é considerado irregular, porque ele é válido como pagamento de uma dívida natural, de uma obrigação natural. Conforme vocês vão estudar lá para frente, no artigo 841, alguma coisa assim. Então, aqui, na decadência fixada em lei, na decadência legal, não se fala em renúncia. Imagina isso no artigo 49 do CDC. Você assina um contrato pela internet, li e concordo com os termos e condições de uso, não li, não concordei, mas estou lá dando ok, e uma cláusula do contrato diz que eu abro mão do artigo 49 do CDC. Seria uma renúncia à decadência fixada em lei. Meus amigos, não posso ter isso. Essa cláusula é nula. As partes não podem mexer no prazo da decadência fixada em lei e elas também não podem renunciar a essa decadência. Não cabe a elas esse tipo de renúncia. Então, diferente da prescrição, na decadência não cabe renúncia. E aqui no artigo 209 a gente vê então que existe a decadência legal e passamos a presumir que existe a decadência convencional. O que vem a ser a decadência convencional? Prazo combinado entre as partes, desde que não esteja ferindo nenhuma lei, nenhum artigo, nenhuma decadência legal. Não entendi. Você compra uma calça numa loja e você faz a chamada venda a contento. Você coloca, como a gente aprendeu aí para a primeira prova, você coloca uma condição e uma condição de venda a contento. Só vou ficar com a calça se eu gostar. Vou levar uma calça para o meu filho, só vou pagar pela calça, ou vou ficar com a calça se servir no meu filho, se couber nele. Cheguei em casa, não coube, a loja me deu o prazo de 2 dias para trocar. E os 7 do CDC não se aplica, porque foi feita uma compra presencial, não era uma compra online, então não se fala em artigo 49 aqui. A loja combinou comigo, você tem 2 dias para trocar. Se passar esse prazo de 2 dias, decaiu, vou ter que pagar pela calça. Passou 3, 4 dias, eu cheguei lá na loja, olha, eu sei que eu tinha que ter vindo antes, mas eu quebrei a perna, estava andando de bicicleta, tive um tombo bobo, ninguém acredita nisso, né? Todo mundo acha que eu estava fazendo uma trilha muito radical, ainda tem gente que acha que eu quebrei no karatê, mas foi um tombo muito do bobo. Enfim, não cabe falar disso aqui agora. A loja, como não é uma decadência legal, como é uma decadência convencional, como o prazo não foi fixado em lei, como o prazo foi combinado entre as partes, a loja, se quiser, claro que ela pode aceitar receber a calça mesmo fora do prazo. Ela pode. Não significa que ela deva assinar. Eu quebrei a perna, mas podia ter mandado a pessoa lá devolver a calça. Enfim. A decadência convencional admite renúncia. Decaiu, passou o prazo, mas eu vou aceitar mesmo assim que você exerça seu direito de devolver o produto. Pode acontecer. Artigo 210. Diferente da prescrição, deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Quando o prazo decadencial não for aquele prazo combinado pelas partes, quando o prazo decadencial for o prazo previsto em lei, presume-se que o juiz conhece o direito, presume-se que o juiz conheça a lei, presume-se que o juiz conheça os prazos decadenciais espalhados aí ao longo do Código Civil. Artigo 119, parágrafo único, artigo 178, o artigo 49 do CDC, o juiz deve conhecer a lei. E sempre que ele enxergar uma hipótese de decadência legal, ele deve, de ofício, mesmo que ninguém provoque ele deve aplicar a decadência. Diferente do artigo 194 do Código Civil, que está revogado, e com a sua revogação, o juiz pode, é uma faculdade do juiz, aplicar ou não aplicar a prescrição sem que ele tenha sido provocado. No artigo 210, na decadência, não é uma faculdade, é uma obrigação do magistrado. Ele precisa aplicar a decadência quando for o caso de decadência legal. Diferente da prescrição, não há um poder, mas sim um dever do juiz aplicar a decadência.
ainda que não provocada pelas partes. E para encerrar, artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem se aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Decadência convencional. É o caso que eu falei da venda a contento, um prazo combinado pelas partes. 2 dias para você experimentar a calça, levar para o seu filho, se não ficar bom, você volta aqui e troca. 24 horas para você, me entrega amanhã, se seu filho não for ficar com a calça, não for ficar com o tênis, devolve amanhã. Esse prazo convencional, o juiz não conhece. O juiz não sabe o que as partes combinaram. Então, quem se beneficia dessa decadência pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas nesse caso, diferente do artigo 210, o juiz não aplica a decadência se ele não for provocado. Ele não tem obrigação de conhecer uma decadência convencional e muito menos ele tem obrigação de aplicar de ofício aquilo que ele não conhece e aquilo que não foi provocado pela parte que se aproveite. Então, está aí a matéria de hoje, excepcionalmente em 3 blocos, esse último bloco menor do que os outros. É uma matéria mais técnica, uma matéria mais específica. Na próxima aula, vocês podem reparar aí que eu pulei alguns artigos. Eu falei até o artigo 196, pulei o artigo 197, já fui direto para o 207. Por quê? Na próxima aula é quando a gente vai falar sobre as causas de impedimento, as causas de suspensão e as causas de interrupção da prescrição, que são os artigos que está faltando ver, para que a matéria aí seja vista na sua totalidade, respeitando o programa da faculdade. Reitero que qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, seja via WhatsApp, direct no Instagram, ou ainda pela plataforma, pelo suporte do aprendiz. Boa semana a todos, fiquem com Deus, grande abraço, fui!